Eu deixei para vocês se guiarem um script do sonho que se chama O Método de Interpretação dos Sonhos. Está aqui o material para vocês baixar. E nesse material é uma estrutura, né, um script para que você vai treinando então o teu racional. Você vai treinando esse esquema de interpretação dos sonhos, de análise dos sonhos, para que cada vez mais isso vai ficando mais familiar para ti. Depois que você conseguir, então, ficar mais familiarizado com esse método, talvez você não vai precisar ficar recorrendo sempre a esse script. Você já vai conseguir, então, ir trabalhando esse sonho de uma maneira mais automática, mais intuitiva. Mas para isso acontecer, primeiro você vai ter que trabalhar então um pouquinho esse raciocínio lógico em relação ao método de interpretação dos sonhos. Então eu deixei aí para vocês esse script e a primeira coisa que tem ali é sobre o contexto do sonho. Quando a gente pensa no contexto do sonho, e eu já falei várias vezes do contexto do sonhador, o que está acontecendo na vida naquele momento, de uma forma mais geral. Aqui o contexto do sonho, ele vai dividir um pouquinho em partes, no sentido que esse sonho, ele foi em casa. Se ele foi em casa, no ambiente casa, na tua casa, a gente tem que pensar, bom, tá trazendo coisas minhas, porque eu estou, né, na minha casa. No meu campo energético, como é que está também o meu campo energético dentro de casa, com as pessoas que moram comigo, como é que eu estava antes de dormir, eu estava numa rotina habitual, ou tinha acontecido algo diferente naquele dia, como é que foram as minhas horas antes de dormir. Então a gente vai dividir isso, né? Como que era, se estava em casa, como que eram as horas antes de dormir. Mas de repente pode ser que você não esteja em casa, que você esteja na casa de uma outra pessoa. Então a gente tem que considerar o campo energético também daquela pessoa, porque às vezes vai influenciar também, né? Esse campo energético, ele influencia também nas nossas questões do inconsciente. O inconsciente, ele é muito sensível, ele vai captando, né? Tipo um radar. E às vezes vai ter coisas ali que vão estar um pouquinho mais contaminadas. Então a gente considera também o contexto do local onde a gente está quando a gente sonha. Outra coisa que a gente precisa pensar, você pediu por esse sonho? Se você pediu por esse sonho, talvez esse sonho esteja já te trazendo então uma mensagem sobre aquilo que você pediu. Então é muito comum quando a gente está mais familiarizados com os sonhos, com as interpretações de sonhos, com o nosso inconsciente, que a gente comece a pedir então sonhos para o inconsciente. Um sonho que nos dê uma resposta, que nos esclareça alguma coisa, que nos mostre como fazer, como resolver aquilo. Então, a gente costuma criar rituais antes de dormir para que a gente, então, consiga ter essa resposta do inconsciente. Porque o inconsciente é como se dentro de nós, ali no nosso campo inconsciente, existem vários trabalhadores internos e eles estão trabalhando constantemente para estar resolvendo as nossas questões do desenvolvimento. Então, a gente pode fazer o ritual de pedir, sempre, né, fazer ali um momento mais de introspecção e pedir para o nosso sonho que nos esclareça, que nos faça compreender, que nos dê resoluções, que nos mostre como a gente pode resolver aquilo, que nos revele. Então o sonho, ele pode estar respondendo. É sempre que o sonho vai estar respondendo? Não. Às vezes o sonho não vai estar respondendo de uma maneira tão clara e objetiva assim, porque às vezes você também está em dívida com o inconsciente, né? Então aí o inconsciente pode mandar alguma coisa ali que você precisa compreender naquele momento e que talvez esteja relacionado inclusive ao complexo daquele momento. Mas é sempre importante a gente pensar, eu pedi o sonho? Ele tem uma relevância um pouco maior. Não, eu não pedi o sonho. Não que ele deixou de ter uma relevância, mas talvez não tenha relação com que, né, ele é mais espontâneo dali, não tá tão objetivo com aquilo que você pediu. Então a gente considera isso também. Tá, saímos do contexto do sonho e agora a gente vai pensar nos tipos de sonho. O Jung, ele não disse que existe tipos de sonhos como a gente vai trazer aqui, né? Como eu trouxe aqui para vocês. O Jung, ele vai falar então sobre os sonhos lúcidos, os sonhos que são grandes sonhos, os sonhos premonitórios, mas não necessariamente ele vai dividir isso. Então essa forma de dividir, ela é uma forma da gente trabalhar o nosso intelecto, trabalhar o nosso racional, né? O nosso raciocínio lógico. Aí é mais para facilitar. Todos nós vamos ter sonho de complexo e os sonhos de complexo, eles vão praticamente fazer parte de todos os sonhos. Só que vai ter sonhos que esses complexos eles vão estar em processo de
desenvolvimento, evoluindo, deixando de, né, estar tão ativo pra gente, então a gente não vai considerar ele como sonho de complexo e a gente vai dar outros nomes. Os sonhos de complexos, que são muito carregados e que está mostrando uma constelação do complexo pra gente naquele momento, esses sonhos a gente vai classificar eles só como sonho de complexo. Significa que tem uma carga afetiva ali um pouco maior que me deixou em estado consciente, agindo, pensando de forma que eu normalmente não faço. Então é porque ali, né, constelou alguma coisa. A gente vai olhar um pouquinho mais para os complexos em relação à constelação do complexo quando a gente for então para a aula da dinâmica da família, dos laços de família, que está no último módulo. Saímos dos sonhos de complexo e a gente pode pensar que existem sonhos que eles são de orientação. É um sonho que ele está trazendo, então, uma orientação do como fazer determinada coisa. Ele está dando um pouquinho mais de clareza pra gente. E junto ao sonho de complexo, ou de complexo não, junto ao sonho de orientação, ou até mesmo fora do sonho de orientação, a gente pode entender os sonhos de processo. Os sonhos de processo, eles são um pouquinho mais longo. Mais longo em que sentido? Ele vai ter mais tarefas pra gente fazer, é como se a gente estivesse passando de fase, sabe? A gente tivesse algumas coisas para fazer para chegar lá no objetivo final. Então esse sonho, ele é um sonho de processo, que pode estar falando sobre o processo de carreira, pode estar falando do relacionamento, de algumas atividades que você tem que fazer para conseguir alcançar alguma coisa que você tanto queira, né? Enfim, mas normalmente eles são sonhos um pouquinho mais longos. Junto com o sonho de processo, também tem a orientação, né? A gente pode encontrar ali orientações também do que fazer, do como fazer. A gente também pode dividir sonhos de resolução e de cura, porque os sonhos de resolução e de cura, eles estão trabalhando também os nossos complexos, mas aqui ele já está trazendo a resolução. É como se a gente conseguisse encerrar aquele ciclo, é como se a gente conseguisse superar aquele complexo, a gente dá espaço para que outras coisas novas elas surjam na nossa vida. E daí esses sonhos podem estar trazendo também essas mensagens. E a gente pode olhar para o sonho também como um sonho espiritual. Normalmente a gente vai pegar o sonho de cura e de resolução e os sonhos espirituais e a gente vai deixar eles num lugar separado. Por que num lugar separado? É como se eu colocasse aquilo ali como se fosse um templo onde eu vou ali meditar em relação àquele sonho sempre que eu me sentir mal. Então, sempre quando eu sentir que alguma coisa não tá muito legal, eu vou lá e resgato esse sonho, porque daí ele me traz, então, essa sensação de mais energia, de mais paz, de mais serenidade, porque esses sonhos espirituais, sonhos de cura, sonhos de resolução, eles trazem essa sensação, né? Uma sensação de que algo se resolveu. E a gente nem sabe como. É uma solútil que a gente vai ver depois no último módulo, é uma solútil que resolveu, que aconteceu e eu nem imagino como que aconteceu, porque quando aconteceu eu estava num processo ainda muito inconsciente. É uma calcinatio também que conseguiu se concluir. Não, é uma sublimatio que conseguiu também fazer o teu percurso. Então a gente vai olhando que esses sonhos ele vem quando a gente consegue então fazer a nossa alquimia. E nem sempre quando a gente faz o nosso processo alquímico a gente está consciente do que a gente está fazendo. Às vezes a gente só vai se dar conta depois. Mas se a gente for pensar que todos esses sonhos eles estão interligados, a gente começa então a fazer uma ligação posteriormente com esses sonhos. Então a gente pode pensar que sonhos de complexo, sonhos de cura, sonhos espirituais, pode ser que eles tenham alguma conexão e a gente vai aprender a fazer conexão com isso quando eu for falar então sobre os sonhos em série. Mas nesse momento eu quero só que você aprenda então a dividir esses sonhos, mais para ter uma maior clareza, né, de que tipo de sonho eu estou falando aqui. Saindo então dos tipos de sonhos, a gente vai tentar então identificar agora qual que é o cenário desse sonho, né? Porque o cenário, como eu já disse anteriormente, o cenário
cenário ele fala sobre o motivo do sonho. Então, se eu estou no trabalho, o motivo é o trabalho, tem questões relacionadas ao trabalho. Se eu estou em casa, talvez tenha alguma coisa minha ali, pode ser tanto do meu relacionamento, como também pode ser da minha estrutura de crenças. Então, a gente vai pensar, então, qual que é o cenário do sonho? Ah, Karina, mas o cenário não tá claro, mas qual que é a emoção do sonho? Ah, eu estava num momento muito difícil, as coisas estavam muito difíceis para mim, é como se eu tivesse em um estado mais depressivo. Então a gente pode pensar que aqui o cenário é a depressão, ou a gente pode pensar que o cenário é a raiva, né? Então a gente vai considerar também quais são as emoções quando não tem exatamente um cenário bem definido pra gente no sonho. Normalmente tem, é uma escola que eu não conheço, é um prédio que eu nunca vi, é uma casa que eu também não conheço, ou é um salão. Normalmente tem alguma coisa. Então a gente vai tentar identificar esse sonho. É um terreno, né? É algo vazio. Então a gente também vai dar nomes, né? Quando a gente aparece, então, esse cenário, a gente vai dar nomes para aquilo, e dependendo da associação do sonhador, a gente vai direcionando então os sonhos, como vocês vão ver depois posteriormente. E aí a gente vai entender então os personagens. Quem é os personagens que aparecem, né, nesse sonho? Então voltem para a aula de personagens e aí vocês vão ver ali mais ou menos o que eu falo ali sobre os personagens, mas os personagens do sonho somos nós. Pode ser eu em primeira pessoa, pode ser que não, pode ser que eu não esteja em primeira pessoa, pode ser que eu esteja ali só observando, tô em terceira pessoa, pode ser que eu esteja no corpo de uma outra pessoa, mas de qualquer forma a gente está falando de personagens interiores, as nossas outras figuras internas, que pode ser sombra, que pode ser ânimos, que pode ser ânima, que pode ser o velho sábio, né, o nosso guia, pode ser inúmeras figuras no nosso interior. Então a gente precisa dar nomes para essas figuras que aparecem no nosso interior. A gente pode pensar na nossa função inferior, a gente pode pensar nas nossas funções auxiliares. Então a gente vai identificando isso dentro do sonho. Então, nesse primeiro momento, você vai tentar só colocar nome do personagem que aparece e o que você associa sobre aquilo. Quando você vai, então, entendendo, né, mais a dinâmica do sonho ao longo dos outros módulos, aí você vai conseguindo, então, identificar. Bom, aquele amigo que apareceu naquele sonho, então eu já sei que ele tá falando sobre a minha função tal. Então daí as coisas vão ficar mais claras para vocês, mas nesse primeiro momento, né, a gente não vai aprofundar porque vocês vão ver em outro momento. É mais para você saber como vocês vão fazer esse script. Divide figuras dos sonhos, né? Pessoas que aparecem ali. Apareceu um animal, é o meu gato, é o gato do vizinho, ou sei lá, não é gato nenhum que eu conheço. É um personagem, né? Animal no sonho também é um personagem. No desenvolvimento e a estrutura do sonho, a gente tem que analisar, então, a cena do sonho, as fases do sonho, os processos do sonho, os processos alquímico principal, o clímax ali do sonho, e a alquimia, que seria, então, o desfecho do sonho. Então, nos próximos módulos, conforme a gente vai falando, então, de alquimia, aí você vai identificando que tipo de alquimia está acontecendo aqui, né? Pode ser que não tenha, normalmente tem, né? Mas se você não conseguir identificar, não tem problema, mas normalmente tem. Então, você vai tentar entender que tipo de alquimia está acontecendo aqui, que daí fica mais fácil, clareia um pouco mais sobre o que a gente precisa fazer, porque quando a gente entende qual que é o processo alquímico, a gente entende o que está acontecendo fora, o que eu preciso fazer fora, tá? E daí fica um pouquinho mais fácil. Então a gente divide o sonho em cena 1, cena 2 e cena 3. Então a cena 1 a gente considera então como sendo o motivo do sonho. A cena 2 ela é um pouco mais profunda, então ela vai trazer sobre então os processos alquímicos que estão acontecendo, sobre os símbolos que estão acontecendo naquele sonho, sobre o clímax, né, algo que é maior, então é como se a gente então pegasse e fizesse uma curva do sonho e a gente entendesse então que aqui tá o início, a primeira cena, a segunda cena mais embaixo e a terceira cena que é o desfecho. E nesse desfecho do sonho, a gente vai estar entendendo então a solução do sonho, o que o sonho quer de nós. E quando não tem desfecho do sonho, aí vocês podem fazer uma atividade meditativa, que a gente chama de imaginação ativa. Como que funciona a imaginação ativa? Dando só uma palhinha do que é uma imaginação ativa aqui. A imaginação ativa, ela é eu mentalizar aquele sonho que eu tive, e daí eu
fecho os olhos, eu imagino as cenas e eu começo a resolver aquilo. Que solução eu dou para esse sonho? Tá, ele terminou numa rua. O que mais que pode acontecer nessa rua? Que caminho eu vou pegar? Direita, esquerda, enfim, você vai imaginando o final desse sonho. Então, imaginação ativa por quê? Porque a gente não está passivo, a gente está ativo. É por isso que é a imaginação ativa. Você imaginando então a resolução para esse sonho. E isso também já ajuda na vida externa. Então, tudo que a gente faz internamente, mentalmente, inconscientemente, a gente emana energia para que as coisas fora aconteçam. Então eu vou pegar aqui o script que eu deixei para vocês, que é para vocês anotar ali o sonho. E nesse script tem assim, né? Tá aqui. No primeiro aqui tem o tipo de sonho, então o tipo de sonho é lá para vocês identificar, é complexo, é processo, não tem uma orientação aqui, não tem, é espiritual, não é, então é como se vocês fossem marcar aqui. Ah, Karina, eu não consegui me encontrar muito sobre o tipo de sonho, parece que para mim tá muito difícil identificar o tipo de sonho. Você pode pensar assim, qual que é o tema do sonho? Porque é o título que você vai dar para esse sonho. De repente o tema, eu lembro que eu tive uma sequência de sonhos com lagos e cachoeiras que era circular. Então eu peguei esses sonhos, eles não acontecem numa ordem, tipo, eu sonhei hoje isso, amanhã aquilo e amanhã de não. Eles acontecem às vezes em tempos distantes, mas eles têm uma conexão. Então você vai pegar sonho de lago. Você pode dar até o título assim. E daí você vai fazendo esse mapeamento, que depois vai ficar mais fácil. Então, não conseguiu identificar o tipo de sonho? Não tem problema. Tenta dar um título então para esse sonho. O que você sente? Que título você daria para isso? Nesses sonhos que eu tive uma sequência de sonhos com lagos e cachoeira e que eram circulares, daí eu coloquei sonho de selfie, porque vocês vão ver depois que esses sonhos falavam de selfie pela forma circular, enfim, né? Tem outras coisas que aparecem ali no sonho de selfie, e daí eu coloquei então nessa sequência, por mais que eles não tenham aparecido num tempo cronológico que a gente imagina, mas eles tinham ligação, tá? Aqui no ciclo que eu coloquei, né? Qual que é o ciclo? Como assim, Karina, é ciclo? Nós, mulheres, temos ciclos, né? Então, a gente pode pensar que os ciclos, eles são os nossos ciclos menstruais, né? Então, como é que tava? Que período que eu estava? Início, meio, final do ciclo? Isso é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque muda os sonhos. Quando a gente tá no período, nesse período, de ciclo, né, da nossa intimidade feminina, os nossos sonhos mudam. E a gente precisa prestar atenção que tipo de sonho vem quando eu estou assim. Porque eu posso ficar nesse período ou mais eufórica ou mais deprimida, mais introspectiva, mais irritadiça. Depende, né? Cada pessoa vai ter ali um tipo de, digamos que, afeto, né, nesse momento. Então você vai precisar entender que tipo de sonhos aparece para mim nesse momento. E daí fica até mais fácil, porque daí você já sabe, bom, eu já sei que quando eu tô nesse período aqui, esse tipo de sonho é comum de acontecer. E daí você vai trabalhando para resolver isso também, né? Humor, né? O humor não fica mais aquela coisa inconsciente, não sei por que eu acordei irritada hoje. Eu começo a ter mais consciência do porquê que eu acordei irritada ou porquê que eu acordei sensível, né? Então isso sai do machismo e vem para uma coisa um pouco mais de clareza, né? Mais de consciência. E aqui na Lua, isso para todo mundo, você pode pensar que Lua era, né? Então, para você que gosta que entende um pouco mais sobre as fases da Lua nos influencia a maré, influencia a natureza, então também nos influenciam. Então que fase da Lua é? Se é crescente, não é minguante, é cheia, né? Então, ali pode ser que tenha também uma influência sobre os teus sonhos. E daí fica um pouquinho mais fácil também de você entrar um pouquinho mais nesse mundo mais introspectivo e também mais intuitivo, que é a relação nossa com o universo, com a natureza. Aí depois eu coloquei aqui sonho, você vai escrever o sonho aqui como ele é, né? Então, sem muito pensar, do jeito que você sonhou, escreve. Não deu para escrever aqui tudo, coloca uma setinha e faz no verso. Aí o cenário, você vai dividir. Escrevi todo o sonho, agora eu vou vir aqui. Qual que é o cenário? Aí eu escrevo e a associação que eu faço sobre aquele cenário. Era um campo de futebol, tá? Qual que é a associação em relação ao campo de futebol? E você vai fazendo. O personagem, era
Meu esposo. Então, qual que é a associação em relação a isso? Não, era colega de trabalho. Não, era o filho. Então, você vai fazendo, então, as associações em relação aos personagens que aparecem. Não, era um animal. Então, também vai fazendo associação em relação a esse animal. E daí a gente tem o desenvolvimento, que a gente pode pensar ali o que aconteceu, qual que era o clímax desse sonho. Então, você vai pegar ali a partezinha central, qual que é, então, esse ápice do sonho, né? E aqui no desfecho, no desenvolvimento você vai colocar então o que aconteceu no sonho, quais foram as situações ali que aconteceu. E o clímax é a parte que esquentou um pouco mais no sonho. Pode ser o conflito do sonho, né? Então pode ser a grande emoção do sonho e daí você coloca aqui no clímax. E o desfecho é a cena final. Karina, esse sonho não teve final. Só coloca ali a cena final e a associação que você faz disso. E se não teve cena final, não teve ali uma finalização, é como se o sonho tivesse quebrado pelo meio, né? Aí você pode então criar um final para esse sonho, como eu falei ali na parte da imaginação ativa. E aqui nos símbolos, você vai identificar então quais são os símbolos que aparecem nesse sonho. Então, o elemento simbólico que vocês vão ver aqui ao longo dos módulos, os elementos simbólicos. Animal, tipo de objeto, de repente foi uma panela, não, foi uma caneca, foi um pente de cabelo, foi, enfim, uma pessoa que usava umas roupas xamânicas, não sei. Você vai tentar identificar qual que foi o símbolo desse sonho. Identificando o símbolo do sonho, aí você pode tentar identificar a emoção que você sentiu com esse sonho. E a cor que aparece no sonho, porque a gente vai ver as fases, albedo, nigredo, rubedo, então a gente vai ver que tipo de sonho que também tá falando, que fase é que eu estou passando agora, né? Então, pra gente ir identificando isso. E qual a operação alquímica? Então, a operação alquímica você só vai conseguir identificar quando você assistir todo o módulo, que daí você vai, todos os módulos, né, que daí você vai olhar, isso aqui era uma solute, isso aqui era uma sublimate, isso aqui era uma coagulate, não, isso aqui era uma mortificatio, e daí você vai tentando entender qual que é o propósito disso na tua vida. E embaixo, caindo a ficha, é para você colocar os teus insights. Que insight eu tive aqui em relação a esse sonho, né? O que eu pude tirar de mensagem desse sonho para minha vida? Então, encerramos por aqui.